capa do livro é sensacional e dá a impressão de ser algo bem fora da casinha. É isso mesmo? Pra mim, pelo menos, vai ser bem difícil alguém não gostar dessa capa, porque me veio algumas referências, principalmente quando eu olhei pra ela, e ela é realmente muito legal, traz a sensação de ser uma história que vai trazer algo bem diferente e fora da casinha. Então, tô apaixonado nessa capa. Aliás, foi a crante, eu acho que foi uma das minhas maiores expectativas foi para ver como ficaria a capa, né? Eu sou daqueles que eu compro o livro pela capa e pela orelha, né? Eu gosto de ler orelhas e tal, né? E quanto ao Eduardo, né? O Eduardo, o editor, ele manda 3 propostas de capa para que a gente escolha, né? No meu caso foram 4. Então ele montou essa que foi selecionada e outras 3, e uma era uma obra de arte, tinha um pintor que agora me fugiu o nome, depois eu posso ver para você direitinho, era um pintor dos anos 1600 ou 1700, não me recordo agora, que ele fazia pinturas anatômicas, né? Anatomia, né? Fisiologia, ele desenhava esqueletos, músculos, corpo humano, né? E são verdadeiras obras de arte mesmo, muito bonito. E ele ficou muito impressionado, ele me deu essa proposta para ver o que eu achava. E eu fiquei impactado porque essa capa, ela transmitia assim um sentimento que eu nem sei descrever, era um estranhamento, era um incômodo. Mas, mesmo tendo ficado muito inclinado a escolher essa, né, desse artista, né, desse pintor, que eu não me recordo o nome agora, essa capa que foi escolhida, eu achei que conversava mais com o texto, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, qual eu escolho? Aí conversei com ele, ele falou, é seu primeiro livro, o livro é seu, você tem que escolher aquele que você acha que te fale mais fundo, né? Embora eu achasse que a capa que ele tinha me mostrado, né, que era a reprodução dessa pintura, fosse muito impactante, essa eu realmente acho que tem mais a ver com essa coisa do texto, essa coisa meio frenética que eu procuro passar no livro, né, que é a história de uma família onde todo mundo fala muito, mas ninguém realmente se comunica, porque ninguém parece escutar o outro, né? Então, eu adorei o conceito, adorei as cores, adorei tudo. Eu sou suspeito para falar, né, mas realmente estou muito apaixonado pela capa do livro. Espero que todo mundo goste, né? Até agora eu tenho ouvido coisas muito bacanas a respeito. Pronto, eu tenho um Google aqui e é o Coty. Eu não sei se meu francês é praticamente nulo, né? Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Coty, que foi um anatomista, um pintor, um gravador francês dos anos 1700, né? É muito interessante a obra dele, né? Mas eu acho que eu fiz a escolha acertada, estou feliz com a capa que eu escolhi, né? E vamos ver como o pessoal reage, né? Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou Andressa Miranda e no episódio de hoje vocês vão poder conhecer o autor Marcelo Antunes, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e que aos 45 anos está publicando seu primeiro romance, o livro Todos Estão Surdos, pela editora Patuá. Então, meu nome é Marcelo Antunes Alves da Costa, mas o nome artístico é Marcelo Antunes. Como a maioria me conhece desde os tempos de escola, Marcelo Antunes para cá, Marcelo Antunes para lá, então ficou só Marcelo Antunes. Eu tenho 45 anos. Eu sou nascido em Niterói, região metropolitana do Rio, né, Grande Rio, mas a vida toda eu moro em São Gonçalo, que é uma cidade vizinha de Niterói. Então, só nasci em Niterói, mas me criei em São Gonçalo. Eu fiz História na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio. Trabalho em escola, né? Trabalho em escola há 25 anos.
Atualmente eu atuo na sala de leitura, porque no início desse ano eu tive um episódio de burnout, né, eu purnotei, e aí eu fui readaptado depois de uma licença médica na sala de leitura. O Todos Estão Surtos, por incrível que pareça, é o meu primeiro romance. É o primeiro que eu publico, né? Eu tenho muita coisa escrita, mas ficou guardadinho lá nas gavetas, né, no HD do computador. É a primeira vez que eu tive coragem de mostrar realmente que eu escrevi para alguém. E tive essa sorte de ser selecionado numa chamada da Patois, né? Então estou lançando, ele está em pré-venda agora. E se tudo der certo, estou lançando na Flip. Dando continuidade à nossa conversa, pedi para o autor falar um pouco sobre a história do livro, o que né, a gente vai encontrar quando for ler Todos Estão Surdos. Então, eu tinha o hábito mesmo de todo dia sentar e na frente do computador escrever alguma coisa. Só que eu geminiano, né? Geminiano, completamente inconstante. Uma hora eu amava o que estava escrevendo, achava assim, a sétima maravilha, ia ganhar o Jabuti, o Nobel, o Prêmio São Paulo. Outra hora eu achava um cocô, jogava fora, prometia que nunca mais ia escrever na vida. Mas de repente eu me vi com personagens que eu tinha criado e que meio que tinham ganho vida própria, sabe? Eles estavam escolhendo o próprio destino. E eu parei e pensei, poxa, isso tá um caldo, né? Vamos ver aonde vai parar, porque eu não tenho muito método para escrever, né? Eu admiro muito quem diz que tem aquele método, né? Tem gente que faz todo aquele, né? Cria o roteirinho todo antes dos capítulos, da história. Eu não, vou ao sabor da ventania. E assim meio que o livro foi concebido. Então, basicamente, eu conto a história de uma família composta pela Leia, né? A Leia é uma mulher já de seus 70 e muitos anos, né? Ela é antropóloga de formação, professora universitária aposentada, né? Que vem lutando contra um câncer há algum tempo, que agora descobre que não tem mais o que fazer, né? Tudo que ela fizer agora é meramente paliativo, né? Enfim. E ela decide que não quer mais passar o tempo que resta no hospital, enfim, né? Tomando remédio. E ela quer curtir a vida do jeito dela, até a hora que ela tiver que ir, né? Só que ela tem uma filha única, a Fera. A Fera, ela é psicóloga, mas ela eu brinco até, já teve se eu visse uma postagem no Facebook falando que era o terror do Conselho Federal de Psicologia, porque ela caça de ferreiro espeto de pau, né? Ela é centralizadora, é controladora, é meio que histérica, né? Trata o filho que ela tem um filho de 19 anos como se ele tivesse 12 anos, né? E, enfim, ela vai bater de frente com a mãe, ela já tem uma relação complicada de gato e rato com a mãe. Quando ela descobre que a mãe decide apontar qualquer tratamento para, enfim, que ela quer curtir o que lhe resta sem tratamento algum, ela não aceita aquilo e a Terceira Guerra Mundial é declarada. Também tem o Fábio, né, que é o filho da Fera, né, neto da Leia. O Fábio é um rapaz de 19 anos, que não terminou o ensino médio, né? Passa os dias trancado no quarto fumando maconha e se encontrando com rapazes que conhece em aplicativos de pegação, né? Tipo Grindr. Completando o álbum de família, a gente tem a Sueli. A Sueli é a melhor amiga da Leia. Ela, no passado, foi um repórter policial destemido, corajoso, Antônio Fontes, que a certa altura da vida descobriu que era uma mulher, né? E Antônio Fontes se transforma na Sueli. A grande dúvida da Sueli é se a Fera é filha dela, né, com Leia, né? Porque no passado eles, enquanto Antônio, né, ele e Leia tiveram um trelelê. Né? Então essa dúvida vai meio que permear a história toda. E para completar, também tem o Juan Maroni. O Juan
É o pai do Fábio, que foi namorado da Fera no passado, né? É um cantor de churrascaria, que nos anos 90 jura ter feito sucesso, né? É meio que um Fábio Júnior decadente, né? Um cosplay de Fábio Júnior. E ele jura que fez sucesso, ele ganhou o show de calor, o Silvio Santos, não sei por quantas semanas, né? E segundo ele, teve uma música que quase foi gravada pelo Roberto Carlos, né? E esse cara, o Juan, ele aparece do nada, de repente, querendo ser o pai que nunca foi pro Fábio, né? Porque eles nunca tiveram nenhuma proximidade, nenhuma relação mais íntima, né? Então, basicamente, essa é a história, né? Essas pessoas, elas falam muito o tempo todo, né? Eu procurei imprimir isso no texto, né? Então, o texto, às vezes, tem até uma pegada meio frenética, sabe? Meio... As palavras, assim, meio que bem chatadas, porque eles realmente são de falar muito, gritam muito, mas não se entendem. Né, eles parecem não se escutar, né? Então tem até um trecho onde o Fábio disse isso. Todos pareciam surdos porque falavam, mas não se entendiam. Então estou assim nesse trabalho de divulgação, que é novo para mim, né? Porque a pré-venda é muito importante, né? Principalmente para uma editora independente feita para atuar e para um escritor que está verdinho ainda como eu, né? Então estou fazendo esse trabalho de formiguinha, fazendo o meu merchan, esperando que as pessoas comprem, né? Eu me diverti muito escrevendo e espero que quem leia se divirta também, né? Divirta, se emocione. No fundo, a gente quer isso, a gente quer ser lido, né? Então, só por isso, eu acho que já valeu a pena ter parido o Todos Estão Surdos. Continuando a nossa conversa, perguntei pro Marcelo se ele já pretende escrever algum outro livro e, né, claro, lançar também para os leitores conhecer mais da escrita do autor. Então, como eu falei, eu sempre curti escrever, né? Não é o primeiro livro que eu escrevo, né? O primeiro livro que eu escrevi eu tinha 13 anos, né? Mas eu escrevi bastante coisa de lá para cá, mas nada que eu achasse que fosse merecedor de mostrar para outra pessoa, né? Então, assim, tá tudo guardadinho, né, nos HTs da vida. E passei um tempo meio que afastado dessa coisa da escrita e tal, né? De uma forma com intenção de publicar e tal, né? Durante algum tempo eu escrevi na internet, né? Blogosfera, tive alguns blogs, né? Um blog onde eu falava da minha vida, tive um blog de cinema, né? Mas meio que tinha abandonado esse projeto de publicar um livro, né? Escrevia, enfim, mas não com essa intenção. E 2018 eu meio que retomei isso, né? Agora que essa chama, né, esse bichinho me mordeu novamente, gostei da brincadeira e tô super afim de publicar o meu próximo. Inclusive, se a Patuá quiser, estamos aí, né, abertos para um novo contrato, né? Eu estava até já rascunhando alguma coisa, mas eu acho que nesse momento eu tenho que pensar na divulgação, né? Vem a divulgação, vem a Flip, depois vem o lançamento presencial aqui no Rio, né? Então eu tenho que me ocupar com essas coisas, né? E depois eu vejo como é que fica, né? Mas já está tudo ali, o esqueleto dessa vez, eu tô anotando, né, tentando um esquema novo para não me perder, né? Vamos ver como que fica, né? Mas se tudo der certo, né, em breve, nas melhores e piores casas do ramo. Então, para finalizar, ele trouxe algumas dicas para quem quer publicar o seu livro. Não dá para você sonhar, né, publicar, escrever um livro que seja, se você não for antes um leitor, né? E quando eu falo leitor, é leitor, né? Você tem que ler de tudo. Eu sou daqueles que leu até a bula de remédio, né? No meu tempo, a gente não levava telefone pro banheiro, lia o rótulo do shampoo, né? Lia o jornal, enfim. E eu sou desses, sabe? Eu tô catando que ler, eu tô parado e tô catando que ler, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Essa curiosidade, essa necessidade de sempre estar procurando algo para ler, né?
Então, acho que antes de tudo é meio que condição sine qua non para você escrever, né? Eu acho que não desistir, né? Corre atrás, se você sonha, corre atrás, né? Eu acho que muitas vezes eu tenho essa característica da minha personalidade, né? Eu procrastino, eu abandono projetos na metade, né? Então, para mim, está sendo uma vitória chegar até aqui. Então, acho que é não desistir. E eu, por exemplo, não conhecia nada desse meio, né? Eu tinha uma ideia, eu achava que o livro, você escrevia e acabava ali, né? E não, o trabalho ele continua, né? Tem a revisão, enfim, tem leituras, é um caminho muito longo, né? Eu acho que para quem quer publicar, então, eu acho que o grande conselho é esse, é ler, né? Ler, e acho que é fundamental, como eu falei, é meio que condição sine qua non, né? Para quem pretende um dia embarcar nessa. E uma coisa muito bacana que eu me lembrei agora, eu me lembro que o Antônio Cherchenesky, ele me deu um conselho. Ele é editor da Companhia das Letras, e ele falou, olha, manda seu texto para as editoras independentes, sabe? Elas que fazem a diferença nesse mercado, elas são aguerridas, elas são batalhadoras, né? Manda, é um caminho muito mais fácil, né, para quem está começando, né? E realmente, né, as grandes editoras, é raro você começar por uma grande editora, né, e tal, né? Então, tenta esse caminho. E eu ouvi o Antônio e mantei para atuar, estava com essa chamada aberta para Flip e fui selecionado. Então, assim, eu acho que isso é importante também, né? A gente perceber que a literatura ela é feita por muito mais gente, senão apenas os grandes metalhões, né? Record, Companhia das Letras, Todavia, enfim, tem muito mais gente movimentando essa máquina e gente que faz a diferença, né? Eu acho que são essas pessoas que realmente, como o Antônio falou, são compatíveis, são guerreiras, são abusadas, né? Vão lá e metem o pé na porta, mesmo com as contingências muitas vezes contrárias, né? Então, acho que isso é muito bacana, a gente perceber que existe todo um exército de gente aí fazendo a diferença. Quase finalizando, como o Marcelo, além de escritor, também é um bom leitor, né? Que, como ele disse, lê até bula de remédio. Pedi para ele compartilhar com a gente algumas dicas de leituras, livros ou autores que ele gosta bastante e indicaria para a gente. Eu cresci numa casa onde se lia muito, né? Meus pais sempre tiveram muitos livros, né? E a gente cresceu nesse ambiente. No meu tempo a gente não tinha Google, então a gente pesquisava, né? Tinha que pesquisar em livros, né? E aqui na minha casa as pessoas batiam, né? Atrás da minha mãe, né? Quando tinha uma pesquisa escolar para fazer, era ela quem fornecia o material para o pessoal. E tinha uma coisa muito bacana, que eu sempre gostei muito de ler dicionário e enciclopédia. Né? Hoje, engraçado, como eu falei, atualmente eu estou atuando na sala de leitura. Eu achei muito engraçado, um aluno chegou para mim e falou, um aluno do primeiro segmento, chegou e falou assim, eu gosto muito de ler enciclopédia. Eu achei aquilo muito bacana, né? Porque eu tenho essa característica, assim, eu sou um quase especialista em quase tudo, né? Não discorro sobre nada com profundidade, porque é um conhecimento raso, mas eu estou sempre na mesa do bar, estou me garantindo com algum assunto, porque eu tinha essa coisa de ler enciclopédia, né? Até os livros de literatura mesmo, eu lembro que aqui em casa tinha livros de literatura didáticos, onde tinha um resumo, né, dos livros, né? Então, por exemplo, Senhora, do José de Alencar, tinha lá o resumo. Então, eu li o resumo e, às vezes, eu sabia a história do livro sem ter lido realmente o livro, né? Claro que mais tarde, né, eu li, né, fiz todo aquele movimento de ler e tal. Mas eu tinha esse interesse, né? Eu lia enciclopédia, lia dicionário, né? Então, tinha palavras que eu usava, às vezes as pessoas olhavam assim, gente, de onde que ele tirou essa palavra que tinha lido no dicionário? Eu acho que o Marcelo criança, pensando no Marcelo criança, né, eu li muito Monteiro Lobato, né,
Eu acho que ainda hoje, né, vale a pena, né, desde que seja uma leitura crítica, né, uma leitura contextualizada, né, mas é um universo que para minha geração foi muito importante, né, até porque tinha a série de TV também e tal, então é um universo que a gente se identificava muito. Então acho que ainda hoje, claro, contextualizado e tal, eu acho que tem seu valor, né? A obra do Lopato, né? Eu realmente curti muito. Fui uma criança que li muito Monteiro. Os meus pais liam para mim, depois que eu passei a ler, eu comecei a ler também, né? Tem um livro que eu li criança e que é um livro que eu não considero infantil, que me acompanha até hoje, que é Os Meninos da Rua Paulo, de um húngaro, Ferenc Molnar, não sei como se pronuncia, né? Mas é um livro assim, meio que de cabeceira, é um livro que vira e mexe eu revisito, né? Que me emociona e me diz muito. Tem tanta gente, dos mais recentes eu gosto dessa galera toda, Carol Pensimon, gosto do Costa Elvira Finha, gosto do Daniel Calera, e muita gente. Eu tenho até medo de estar esquecendo alguém, sabe? Mas assim, eu tenho as minhas referências também, né? Pessoas que meio que me nortearam nessa, até na escrita do livro, né? O Assis Brasil, que é o cara que praticamente inventou as oficinas de escrita, né? De produção literária no Brasil. Aí não sou, né? Seu conterrâneo, né? Então, assim, eu acho que o livro dele teve papel essencial nesse meu processo. A Clarice Lispector, o Lourenço Mutarelli, que é um ídolo. Eu adoro o Lourenço, não só o escritor, mas o ilustrador, o ser humano. Eu adoro essa entrevista desse Lourenço, a história de vida dele, eu acho um puta cara. Saramago, né? Olha só, estou sendo até presunçoso, mas aquela coisa que está escrita do Saramago, nada convencional, eu tentei levar para o texto, até porque eu disse que tem essa coisa meio frenética, né? Então eu quis imprimir isso no próprio texto mesmo. O Caio Fernando Abreu, né, que é outro que eu sou apaixonado e tal, então assim, eu acho que também tem muito ali, eu conversei muito com ele durante esse processo. E dois nomes que são importantíssimos nessa cena LGBT e tal, que é a Adelaide Carraro e a Cassandra Rios, né? De repente essas novas gerações não conheçam tanto, mas tanto a Adelaide, a Cassandra, então, ela vendeu horrores, né? Ela é best-seller, ela, mesmo durante a ditadura, com a perseguição e tal, a Cassandra, ela vendeu muito, né? Então, o livro também tem, assim, umas partes bem, digamos que, apimentadas e tal, então onde eu me espelhei muito na literatura dessas duas, da Adelaide Carraro e da Cassandra Rios. Então, assim, quem não conhece, eu acho difícil não conhecer o Caio Fernando e a Clarice, né, e tal, mas eu acho que vale a pena revisitar a obra da Adelaide Carraro e da Cassandra Rios. Eu quero agradecer o convite, tá? Dizer que foi assim um prazer. Eu estava nervoso, mas me senti em casa. Você é uma simpatia, tá? Então adorei mesmo. Agradecer aos ouvintes do Pensando Alto. Espero que a gente se encontre nesse espaço outras vezes por aí. Compre um livro, tá? Ele está lá no site da Editora Patuá, tá? No meu perfil, @Marcelo A. Acosta, e no perfil tá Patuá, @Editora Patuá, tem o link do livro. Se não encontrar no próprio site Patuá, é só pesquisar, colocar lá na lupa Todos Estão Surdos, romance de Marcelo Antunes, que você vai encontrar, tá? É um momento todo especial, né? Então, assim, quem puder ter essa força, eu agradeço de coração, né? Quem puder ir lá no perfil também, tá? Curtir, tá? Like, compartilhar, a gente também agradece. E eu só queria contar uma história rapidinho. Eu não gosto muito dessa coisa, né? De deixar uma mensagem e tal, porque, enfim, sou meio moralista e tal. Mas esse ano eu tive
eu purnotei, como eu falei, né? Eu tive um episódio de síndrome de burnout, né? E isso acontece muito, né, com determinadas profissões, né? Principalmente a gente que é profissional de educação, né? Acontece muito, né? Quem trabalha em escola e tal. E eu literalmente baixei o estaleiro, né? Eu que não faltava, eu estava sempre ali de prontidão e tal, eu baixei o estaleiro e fiquei 2 meses de licença. E aí eu recebi o conselho de uma grande amiga, eu estava mal mesmo, imagina, né? Para baixo, com tudo isso, uma amiga falou para mim, ela se chama Ana Cláudia Capreira da Rocha, e ela falou para mim, ela chegou para mim e falou assim: aproveita e termina o seu livro, né? Que era um livro que desde 2018 eu vinha enrolando, e aí nesses 2 meses eu desencantei, né? Eu meio que peguei toda aquela energia e canalizei para outra coisa, eu consegui terminar o meu livro, e aí agora, quem diria, né? Alguns meses depois eu estou sendo publicado pela Patois, que é uma das editoras mais, enfim, importantes dessa cena literária contemporânea, né? Então, assim, eu acho que fica a lição, né? No meio da crise, às vezes a gente se redescobre e, enfim, o meu livro ele foi meio que o meu pote de salva-vidas quando eu achava que não tinha mais braço para continuar nadando. Então, que a gente, eu acho que todo mundo no Brasil atualmente está meio em crise, né? A fita não está mole para ninguém, então que a gente consiga se reinventar e, no meio da crise, encontrar novas perspectivas, né? Construir novos horizontes, né? De resto, fica o meu agradecimento de coração. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Amei. E esta foi mais uma conversa muito legal, dessa vez com o autor Marcelo Antunes, de Todos Estão Surdos. É sempre incrível ver novos autores surgindo de todas as idades, gêneros e cantos deste Brasil. Um professor que trabalha em escola há anos e traz então em seu livro Matemática, como deu para perceber, diferente e instigante, antes mesmo da gente abrir a primeira página do livro. Não deixem de ir conhecer e dar uma chance para este livro de estreia, então, o primeiro de muitos, eu espero, do autor Marcelo Antunes. Como de costume, os links para encontrar o autor e a sua obra vão estar disponíveis por aqui para quem tiver interesse. Recomendo, inclusive, que façam isso. E para quem quiser divulgar o seu trabalho no podcast, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, Pensando Alto 19. Até o próximo episódio. E só para terminar, eu queria agradecer umas pessoas, sabe? Aquela coisa meio Xuxa, né? Um beijinho para a mamãe, para o papai e para você. Eu queria agradecer muito aos meus pais, né? Aos meus irmãos, que foram essenciais nesse processo, enfim, sempre acreditaram no meu talento, sempre falaram que eu tinha jeito para coisa, mesmo quando eu me colocava para baixo e dizia que não tinha nada a ver, né? Que sempre me incentivaram muito, até mesmo no cultivo do hábito da leitura e tal, sabe? Eu acho que isso foi muito importante. Então, acho que isso por si só seria motivo para agradecer a fita inteira, mas eles sempre foram muito bacanas e sempre acreditaram mesmo, sabe, nesse meu projeto e tal. Agradecer aos amigos que sempre estiveram ali também do lado, a Maria Helena Passos, que é uma puta ilustradora, uma artista plástica, que escreveu a orelha do livro, que eu simplesmente sou apaixonado pela orelha. Eu acho que ela leu outro livro, aliás, que não foi o meu, porque a orelha está melhor que o livro. Cíntia, a Cristiane Feica, que, enfim, é uma amiga de 25 anos, mas que nesse momento do burnout especialmente ela teve ali segurando a minha mão, sabe? Foi essencial nesse processo. A Ana Cláudia Capreira, como eu falei, que me deu esse empurrão. Ao meu namorado Aurismar, que foi muitas vezes trocado pelo meu computador. Amor, te amo. O pessoal do trabalho, sabe, Ana Cris, muita gente, eu não vou citar o nome porque eles compraram um livro assim logo que saiu em pré-venda. Quero agradecer ao Everson Martins, que é um amigo que todo mundo deveria ter, é aquele cara que realmente acredita em você, que ele vai e diz, não, você é capaz. E foi o primeiro
primeiro a comprar o livro, antes de mãe, pai, namorado. O livro nem estava em pré-venda, o cara comprou, né? Então, assim, amo muito, muito obrigado. Gente, a editora Patual e o Arthur Lacerda, que foram incríveis comigo. Estou me sentindo realmente estreando em grande estilo, pisando em tapete vermelho e... Enfim, eu te iria fazer uma listinha, porque eu acho que estou esquecendo de alguém, né? Estou me sentindo assim meio misto, né? Sei lá, uma coisa meio cerimônia de Oscar, mas eu não poderia deixar de agradecer essas pessoas, né? Então, a elas o meu beijo, o meu muito obrigado.